Mulheres que correm com os lobos, ouvindo o chamado da mais velha. O que é esse grito que vem do mar? Essa voz no vento que chama para tirar a criança da cama e para fazê-la sair noite adentro é semelhante a uma espécie de sonho noturno que chega à consciência de quem sonha como uma voz incorpórea e nada mais. Esse é um dos sonhos mais fortes que uma pessoa pode ter. Qualquer coisa que seja dita por essa voz é considerado uma transmissão direta da alma. Disse que sonhos com vozes incorpóreas podem ocorrer a qualquer hora, mas especialmente quando a alma está angustiada. É então que o self profundo corre no encalço. Pronto, a alma da mulher fala. E ela nos diz o que vem depois. Na história, a velha foca sai do seu próprio elemento para dar início ao chamado. É uma profunda característica da psique selvagem que, se não voltarmos por nossa própria vontade, se não prestarmos atenção às nossas próprias fases e à hora da volta, a mais velha virá nos buscar, chamando e tornando a chamar até que alguma coisa em nós responda. É uma felicidade que esse sinal de orientação para o lar fique cada vez mais forte quanto mais necessitarmos dessa volta. O sinal é disparado no instante em que tudo começa a ser excessivo, seja em termos negativos, seja em termos positivos. Pode tanto estar na hora de voltar para casa quando existe um excesso de estímulo positivo, como quando há uma discrepância incessante. Podemos estar nos dedicando demais a alguma coisa. Podemos estar esgotadas demais por alguma outra. Podemos estar sendo amadas demais, amadas de menos, trabalhando demais, trabalhando de menos. Cada um desses casos custa muito caro. Diante dos excessos, vamos aos poucos ressecando. Os nossos corações se esgotam. As nossas energias começam a nos faltar e surge em nós um misterioso anseio por alguma coisa, para a qual quase nunca temos um nome. Então, a mais velha chama. Nessa versão da história, é interessante que quem ouve o chamado do mar e tem uma reação a ele é a pequena criança espiritual. É ele quem se arrisca lá fora, passando pelas pedras e penhascos gelados, que segue o chamado sem questionar e que acidentalmente tropeça na pele de foca enrolada da sua mãe. O sono irrequieto da criança é um retrato agudo e nítido da inquietação que a mulher sente quando anseia por voltar ao seu lugar de origem psíquica. Como a psique é um sistema completo, todos os seus elementos ressoam ao chamado. A inquietação da mulher durante esse período vem muitas vezes acompanhada de irritabilidade e de uma sensação de que tudo está perto demais para ser agradável ou longe demais para nos proporcionar paz. Ela se sente de alguma forma pouco e muito perdida, pois ficou muito tempo longe de casa. Tais sentimentos são exatamente os que ela deveria ter. São uma mensagem que lhe diz, venha agora. A sensação de dilaceramento vem de ouvir, consciente ou inconscientemente, algo que nos chama de volta, algo a que não podemos dizer não sem nos machucar. Se não voltarmos na hora certa, a alma virá nos buscar, como vemos nesses versos de um poema intitulado Mulher que vive no fundo do lago. One night, there is a heartbeat at the door. Outside, a woman in the fog, with hairs of twigs and dress of wheat, dripping green lake water. She says, I am new, and I have traveled a long distance. Come with me, there is something I must show you. She turns to go. Her clock falls open. Suddenly, golden light. Everywhere, golden light. Tradução: Uma noite batem à porta.
ali fora, uma mulher na névoa, com o cabelo de gravetos e vestes de ervas daninhas, gotejando a verde água do lago. Ela diz: eu sou você, e viajei uma enorme distância. Venha comigo, tenho algo a lhe mostrar. Ela se volta para ir embora, seu manto cai aberto. De repente, uma luz dourada. Por toda parte, uma luz dourada. A velha foca surge à noite, e a criança sai aos tropeços também à noite. Nessa e em muitas outras histórias, vemos o personagem principal descobrir uma verdade assustadora ou recuperar um tesouro inestimável enquanto tateia no escuro. É um tema onipresente nos contos de fadas e ocorre de qualquer maneira, a qualquer custo. Nada realça a luz, a maravilha, o tesouro melhor do que as trevas. A noite escura da alma quase se transformou num lugar comum em certas culturas. A recuperação do divino tem lugar nas trevas de Hel, do Hades, ou lá. A volta de Cristo chega como um fulgor do crepúsculo do inferno. A deusa asiática do sol, Amaterasu, explode a partir da escuridão de debaixo da montanha. A deusa suméria Inanna, na sua forma aquática, entra em combustão, transformando-se em ouro branco quando jaz num sulco recém-aberto da Terra Negra. Nas montanhas de Chiapas, disse que a cada dia o sol precisa abrir um buraco na riupil, blusa mais negra, a fim de poder se erguer no céu. Essas imagens de movimentos dentro e através da escuridão transmitem uma mensagem antiquíssima que diz: não tema não saber. Em várias fases e períodos da nossa vida, é assim que deve ser. Essa característica dos contos de fadas e dos mitos nos estimula a seguir o chamado, mesmo quando não temos a menor ideia de onde ir, em que direção ou por quanto tempo. Tudo o que sabemos é que, à semelhança da criança na história, precisamos acordar, nos levantar e ir ver o que é. Assim, pode ser que saiamos no escuro aos trambolhões por algum tempo, tentando descobrir o que nos chama. Mas, como conseguimos impedir que as convencêssemos a não atender ao chamado do lado selvagem, invariavelmente acabamos por tropeçar na pele da alma. Quando respiramos esse estado da alma, automaticamente mergulhamos na sensação de que isso está certo, sei do que preciso. Para muitas mulheres de hoje, não é a perambulação nas trevas à procura da pele da alma que é mais apavorante, mas sim é o mergulho na água, a verdadeira volta ao lar e, especialmente, a despedida em si que são mais terríveis. Embora as mulheres estejam voltando para dentro de si mesmas, tratando de vestir a pele de foca, fechando-a bem, e estejam prontas para partir, é difícil partir. É realmente difícil ceder, renunciar a tudo com que se esteve ocupada e simplesmente ir embora. A demora excessiva. Nesse conto, a mulher foca resseca por ter se demorado demais. Suas aflições são as mesmas que experimentamos quando ficamos além do tempo. A sua pele se resseca. A nossa pele é o nosso órgão dos sentidos mais extenso. Ela nos diz quando estamos com frio, com calor, quando estamos entusiasmadas, quando estamos com medo. Quando a mulher passa tempo demais longe de casa, sua capacidade de perceber como está se sentindo a respeito de si mesma e de todas as outras coisas começa a secar e a rachar. Ela está no estado de lemingue. Como não está percebendo o que é demais, nem o que é insuficiente, ela simplesmente ultrapassa seus próprios limites. Vemos na história que seu cabelo cai, ela perde peso e se transforma numa versão anêmica do que foi um dia.
Quando nos demoramos demais, nós também perdemos nossas ideias, nosso relacionamento com a alma se fragiliza, nosso sangue flui aguado e lento. A mulher foca passa a mancar, seus olhos perdem a umidade, ela começa a ficar cega. Quando já estamos atrasadas para a nossa volta ao lar, os nossos olhos não têm nada que os faça cintilar. Os nossos ossos se cansam. É como se nossos feixes nervosos estivessem se desfazendo e nós não pudéssemos mais nos concentrar em quem e naquilo que nos interessa. Nos montes cobertos de bosques de Indiana e do Michigan, há um grupo surpreendente de lavradores cujos antepassados vieram das regiões de morros do Kentucky e do Tennessee há muito tempo. Embora sua linguagem seja coalhada de invenções gramaticais, elas leem a Bíblia e, por esse motivo, usam belas palavras compridas e pomposas como iniquidades, aromáticos e cânticos. Eles também possuem muitas expressões descritivas que se aplicam a mulheres exaustas e que não têm consciência disso. As pessoas do campo não enfeitam seu discurso. Elas cortam blocos de palavras, amarram-nos em conjuntos que chamam de frases e os empregam exatamente assim. Trabalhou demais atrelada. Ficou descadeirada de tanto trabalhar. Está tão cansada que não consegue encontrar o caminho de volta a um belo estábulo vermelho. E a descrição especialmente brutal de amamentar uma ninhada morta, que significa que alguém está esgotando sua vida num casamento, num emprego ou numa iniciativa fútil ou que não compensa. Quando a mulher fica muito tempo longe do seu lar, ela se torna cada vez menos capaz de avançar na vida. Em vez de optar por arreios de sua própria escolha, ela como que fica pendurada na vontade dos outros. Fica tão vesga de cansaço que passa pesadamente pelo local que lhe serviria de ajuda e consolo. A ninhada morta é composta de ideias, deveres, exigências que não funcionam, que não têm vida, que não geram vida. Uma mulher assim torna-se pálida, apesar de briguenta. Passa a ser cada vez mais inflexível, embora dispersa. Seu pavio vai ficando cada vez mais curto. A cultura popular chama esse estado de crise de estresse, mas trata-se de muito mais do que isso. É hambre del alma, a fome da alma. Nesse caso, há apenas um recurso. Finalmente, a mulher sabe que dessa vez não valem as hipóteses. Quem sabe, talvez, mas que precisa, que tem que voltar para casa. No conto, uma promessa feita deixa de ser cumprida. O homem, que também está muito ressecado, com todos esses longos sulcos no rosto por ter ficado tanto tempo só, conseguiu que a mulher foca entrasse na sua casa e no seu coração mediante a promessa de que, após um certo tempo, ele lhe devolveria a pele e ela poderia ficar com ele ou voltar para o seu povo, como preferisse. Que mulher não sabe de cor essa promessa vã? Assim que eu terminar isso, posso ir. Assim que eu puder me afastar, quando a primavera chegar, eu vou embora. Quando o verão terminar, eu vou. Quando as crianças estiverem na escola de novo, bem, no final do outono, quando as árvores estão tão lindas, eu me vou. Bem, ninguém pode ir para lugar nenhum no inverno mesmo. Por isso, vou esperar a primavera. Dessa vez, estou falando sério. A volta ao lar é de especial importância se a mulher se dedicou profundamente a questões práticas e passou da sua hora. Qual é a medida do seu tempo? É diferente para cada mulher, mas basta dizer que as mulheres sabem, com certeza absoluta, quando se demoraram demais no mundo. Elas sabem quando estão atrasadas para a volta ao lar.
Seu corpo está no aqui e no agora, mas sua mente está longe, muito longe. Ela está morrendo de necessidade de vida nova. Ela está ansiando pelo mar. Ela está vivendo só até o mês que vem, até o fim do semestre, mal conseguindo esperar o final do verão para poder voltar a se sentir viva, aguardando uma data determinada misticamente em algum ponto do futuro, quando ela estará livre para fazer algo de maravilhoso. Ela acha que vai morrer, e se não conseguir, preencham vocês a lacuna. E nisso tudo há um tom de luto, há angústia, há desolação, há melancolia, há um anseio profundo. A mulher fica puxando os fios da saia e com o olhar parado à janela. Há também uma sensação temporária de desconforto, só que ela permanece e fica cada vez mais forte com o tempo. No entanto, a mulher continua sua rotina diária, com ar submisso, agindo como se estivesse culpada ou superior aos outros. Eu sei, dizem elas. Eu deveria, mas... São esses mas na sua fala que denunciam inegavelmente que elas se atrasaram. Uma mulher de iniciação incompleta nesse estado de privação acredita erroneamente obter maior vantagem espiritual ficando do que indo embora. Outras se veem presas a atitudes como a de dar a algum um tirón forte, como se diz no México, sempre puxando o manto da Virgem, o que significa que elas se esforçam cada vez mais para provar que são aceitáveis, que são pessoas boas. Existem, porém, outros motivos para a mulher dividida. Ela não está acostumada a deixar que os outros remem o barco. Ela pode ser adepta da ladainha das crianças, que diz mais ou menos o seguinte: mas meus filhos precisam disso, meus filhos precisam daquilo, e assim por diante. Ela não percebe que, ao sacrificar sua necessidade de volta, está ensinando os seus filhos a fazer os mesmos sacrifícios quando crescerem. Algumas mulheres temem que os que a cercam não compreendam sua necessidade de voltar. E pode ser que nem todos entendam. No entanto, a mulher precisa entender essa necessidade por si mesma. Quando a mulher volta ao lar, segundo os seus próprios ciclos, aqueles que a cercam recebem a tarefa da própria definição de individualidade, tendo de lidar com as suas próprias questões vitais. A mulher da volta ao lar permite aos outros, também, o crescimento e o desenvolvimento. Entre os lobos, não existe o dilema de ir ou ficar, porque eles trabalham, dão crias, descansam e perambulam em ciclos. As lobas fazem parte de um grupo que divide o trabalho e os cuidados enquanto outros membros tiram uma folga. É uma boa maneira de viver. É um modo de vida que tem toda a integridade do feminino selvagem. Deixemos claro que a volta ao lar pode ser muitas coisas diferentes para mulheres diferentes. Um pintor romeno, meu amigo, soube que sua avó estava no estado de volta ao lar quando ela levou uma cadeira de madeira até o quintal e ficou sentada, olhando para o sol com os olhos bem abertos. É um remédio para os meus olhos, faz bem, disse ela. As pessoas sabiam que era melhor não perturbá-la, ou, se não sabiam, logo descobriram. É importante compreender que a volta ao lar não implica necessariamente gastar dinheiro. Gasta-se tempo. Essa volta exige uma firme determinação de dizer, eu vou. E de estar falando sério. Você pode simplesmente avisar, já de costas, estou indo, mas vou voltar. Mas você precisa continuar na direção certa, mesmo assim. Há muitas formas de volta ao lar. Muitas são rotineiras, algumas são sublimes.
Minhas clientes me dizem que as seguintes iniciativas práticas representam uma volta ao lar para elas. Embora eu deva advertir que a exata localização da saída para essa volta muda de vez em quando, de modo que num mês ela pode ser diferente do mês anterior. Reler trechos de livros e de poemas isolados que as comoveram. Passar até mesmo alguns minutos junto a um rio, um córrego, um regato. Ficar deitada no chão numa sombra rendilhada. Ficar com quem amamos, sem as crianças por perto. Sentar na varanda debulhando, tricotando ou descascando. Caminhar ou passear de carro por 1 hora, em qualquer direção, e depois voltar. Acompanhar qualquer ônibus, com destino desconhecido. Tocar um instrumento enquanto se ouve música. Assistir ao nascer do sol. Ir de carro até um lugar em que as luzes da cidade não prejudiquem a visão do céu noturno. Orar. Estar com uma amiga especial. Ficar sentada numa ponte com as pernas balançando no ar. Segurar um bebê no colo. Sentar-se junto a uma janela num café e escrever. Sentar-se num círculo de árvores. Secar o cabelo ao sol. Pôr as mãos num barril cheio de água da chuva. Envasar plantas, fazendo questão de enlamear muito as mãos. Contemplar a beleza, a graça, a comovente fragilidade dos seres humanos. Portanto, a volta ao lar não implica necessariamente uma árdua viagem por terra. Entretanto, não quero dar a entender que seja algo simples, pois existe muita resistência à volta ao lar, seja ela fácil ou não. Existe uma outra explicação para a atitude das mulheres de adiar a volta, uma explicação que é mais misteriosa, ou seja, o excesso de identificação da mulher com o arquétipo de curador. Ora, um arquétipo é a força enorme que nos é tanto misteriosa quanto instrutiva. Ganhamos muito se ficamos perto desse arquétipo. Se o imitamos, se mantemos um relacionamento equilibrado com ele. Cada arquétipo possui suas próprias características que ratificam o nome que lhe damos. O da grande mãe, o da criança divina, o do Deus Sol, e assim por diante. O arquétipo do grande curador contém sabedoria, bondade, conhecimento, solicitude e todas as outras qualidades associadas a quem cura. Portanto, é bom ser generosa, delicada e solícita como o arquétipo do grande curador. Mas só até certo ponto. Além desse ponto, esse arquétipo exerce uma influência prejudicial na nossa vida. A compulsão das mulheres no sentido de tudo curar, tudo consertar, é uma importante armadilha formada pelas exigências a nós impostas pelas nossas próprias culturas. Especialmente as pressões no sentido de que provemos que não estamos por aí sem fazer nada, ocupando espaço e nos divertindo, mas sim que temos um valor resgatável. Em algumas partes do mundo, pode-se dizer que o exigido é uma prova de que temos valor e, portanto, deveria ser permitido que vivêssemos. Essas pressões são inseridas na nossa psique quando somos muito jovens e incapazes de ter uma opinião sobre elas ou de lhes oferecer resistência. Elas se tornam a lei para nós, a não ser que, ou até que, as desafiemos. No entanto, os clamores do mundo em sofrimento não podem ser todos atendidos por uma única pessoa o tempo todo. Na realidade, só podemos optar por atender àqueles que nos permitem voltar ao lar com regularidade. Em caso contrário, as luzes do nosso coração praticamente se apagam. O que o coração deseja ajudar é, às vezes, diferente dos recursos da alma. Se a mulher valoriza sua pele da alma, ela irá decidir essas questões de acordo com a sua proximidade do lar
e com a frequência de sua presença ali. Embora os arquétipos possam se manifestar através de nós de quando em quando, naquilo que chamamos de experiência luminosa, nenhuma mulher tem condições de permitir a manifestação contínua de um arquétipo. Somente o próprio arquétipo consegue suportar projeções tais como a de disponibilidade permanente, de total generosidade, de energia eterna. Nós podemos tentar imitar essas qualidades, mas elas são ideais, fora do alcance do ser humano, e é assim que deve ser. No entanto, a armadilha exige que as mulheres se esgotem tentando atingir esses níveis fantásticos. Para evitar a armadilha, temos de aprender a dizer alto lá e parem a música, e é claro que temos de estar falando a sério. A mulher tem de se afastar, ficar sozinha e examinar, para início de conversa, como ficou presa a um arquétipo. É preciso resgatar e desenvolver o instinto selvagem básico que determina os limites. Só até aqui, nem um passo a mais. Só esse tanto e nada mais. É assim que a mulher se mantém norteada. É preferível voltar ao lar por algum tempo, mesmo que isso irrite os outros, em vez de ficar para se deteriorar e acabar indo embora rastejando em frangalhos. Portanto, mulheres que estão cansadas, que estão temporariamente cheias do mundo, que têm medo de tirar folga, têm medo de parar, acordem imediatamente, cubram com um cobertor o gongo estridente que não para de pedir que vocês ajudem aqui, ajudem ali, ajudem mais acolá. Ele ainda estará ali para que você lhe retire o cobertor, se assim desejar, quando estiver de volta. Se não voltamos para casa quando chega a hora, deixamos de ver com nitidez. Encontrar nossa pele, vesti-la, ajeitá-la bem, voltar para casa, tudo isso nos ajuda a ser mais eficazes quando estivermos de volta. Existe um ditado que diz: é impossível voltar às origens. Não é verdade. Embora não se possa realmente voltar para dentro do útero, pode-se retornar ao lar da alma. E não é apenas possível, é indispensável.